Olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, Dona Ana, tudo bom com vocês? Cheguei. Carol já chegou, Carol. Obrigada, Suzy Novaes. Silvia, tem duas consultorandas aqui hoje, a Carol e a Silvia. E se você também quiser ser meu consultorando, é só entrar aqui no link da bio e mandar uma mensagem via WhatsApp, tá ali, ó, consultas online pra Yara, tá? Yara tá aqui também. A Yara é minha sócia, assistente, cabeça, cérebro, tudo. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Vocês estão hoje, a gente vai... Obrigada, Marcelo. Não sou a melhor psicóloga, tem psicólogos maravilhosos por aí, mas eu faço com muito carinho. Hoje a gente vai falar sobre você repete o padrão familiar dos seus pais no seu relacionamento. Ou se não repetiu, vai repetir em algum momento, ou então não estar bem acomodado com isso, né? Com alguma característica que você observou na convivência familiar dos seus pais, tá afetando no seu relacionamento. Isso é inconsciente, tá bom? E muitas vezes sozinho, inclusive, a gente não consegue identificar, a gente identifica no setting terapêutico, ou quando identifica, eu dei a dica lá importante no vídeo de hoje, né? Que é o quê? Aceitar. Aceitar essas diferenças, aceitar como o padrão, a forma como eles se relacionam te afeta, mas não tem a ver com você, tá bom? Diego também tá na live. Eu te vi aí hoje. E olha que eu nem precisei da Yara. Falando em Yara, deixa eu desbloquear aqui. Diego também me consultorando com um resultado muito bacana. Tô muito, muito feliz, viu, Diego? Deixa eu tirar aqui, senão a Yara fica brava comigo. Tudo bom com vocês? Entenderam? Eu repito a forma lá, ó. Olha lá a Júlia dizendo assim, ó. Eu repito a forma como eles se relacionam entre eles ou como eles se relacionaram comigo. A forma como eles se relacionaram entre eles, tá? E isso é inconsciente. Então, por exemplo, às vezes... Vou dar o meu exemplo. Pode ser? Existe uma coisa que incomodava muito no relacionamento dos meus pais. Obrigada, Sani Lima, muito obrigada. Durante muito tempo, que era o quê? Eu observava, né? E até hoje é assim. Minha mãe ela opera muito mais em energia masculina do que o meu pai. Operar em energia masculina, ela era mais mandona, ela que era autoridade na casa, enfim. Aí nesse momento você está dizendo, Dona Ana também é autoritária em casa, tá? Nos relacionamentos. Não, durante muito tempo eu fui exatamente o contrário. Como isso me incomodava na minha mãe, eu passei a fazer exatamente o contrário, só que de uma forma patológica. Eu acabava sendo muito passiva no começo dos relacionamentos. Então, quando eu passei a entender que esse inconformismo, né, da atitude, da relação dos meus pais, e eu não queria repetir esse padrão, porque de alguma forma eu estava repetindo o padrão de quem? Do meu pai, que era extremamente submisso. Quando eu aceitei isso, eu falei, opa, calma aí, eu não preciso ser minha mãe, não preciso ser meu pai, não preciso repetir nenhum padrão nem dele e nem dela, vou fazer a minha história, tá? É por aí. E se a criança tem os pais separados, qual será a referência, considerando que os pais são amigáveis? Tá. Quando a gente fala de relacionamento, a gente pensa já num casal, né? Mas não é. Relacionamento é a forma como as pessoas se relacionam. Então, por exemplo, seu pai e sua mãe são separados, eles se relacionaram durante um tempo, mas eles também acabam repetindo alguns padrões em outros relacionamentos. E a criança, ela tá ali, ela tá interagindo, ela tá observando, você também tá ali, tá interagindo, está observando. Então, é dessa relação que eu falo, né? Da energia psíquica, inclusive, que você herdou do seu pai, conteúdos inconscientes que você herdou tanto do seu pai quanto da sua mãe. Energias transgeracionais, né, de psique, que também que eles herdaram, inclusive, dos seus avós. Então, e tudo isso, quando não é trabalhado, quando a gente não traz para a superfície, o que acontece? Fica no inconsciente. E o que inconsciente, uma hora, chama a atenção e ele traz para a superfície para a gente resolver, tá bom? Nossa, eu reprovo algumas coisas da minha mãe e me vejo fazendo no meu casamento. Que raiva, lá, tá vendo? É exatamente isso que acontece.
é inconsciente. Inclusive, parte dessa energia psíquica você herdou dela. Como é que a gente faz? A gente aceita, a gente entende, né? Acomoda isso e para de julgar, inclusive, tá? Quando a gente para de julgar a mãe, o pai, as pessoas, a gente para de projetar. E como é que a gente projeta? Em atitudes muito similares. Vê que engraçado? Ai, meu Deus, a psique humana é meio maluca, mas é incrível. Vamos lá. Como é que a gente faz? Acabei de responder, né? O Gikunskini perguntou como é que eu faço para acabar com isso. Aceita, né? Aceita. Eu tive que aceitar que a minha mãe era mandona. Precisava ser assim no processo ali com a minha mãe, com o meu pai, que funcionava, não era nem disfuncional. Acabava funcionando. Quando eu aceitei isso, opa, eu tirei de mim, tá bom? Isso aqui, ele me traiu 3 vezes e perdoei. Qual a chance dele me trair de novo? Alta, né? E eu não tô nem julgando ele, é matemática. Se ele já te traiu 3 vezes, ele aumentou a probabilidade em 3 vezes de te trair novamente, tá? Existem algumas mensagens que as pessoas mandam e nós não queremos ver. E não queremos ver porque não estamos prontos para assumir a responsabilidade das nossas decisões. Operar por nós mesmos. Reflitam sobre isso, tá bom? Eu me espelho muito no relacionamento dos meus pais, mas eu sinto que sou muito mandona e exigente. Tá, então, se isso, olha que ótimo. Quando é que a gente começa a ter saúde mental, emocional? Obrigada, Aniele. Quando a gente observa que a gente tem alguns comportamentos, observa que tais funcionam, outros não funcionam, aí começa a saúde mental, a saúde emocional. E daí a gente faz o quê? Se a gente não consegue, inclusive, resolver isso sozinha, né? Sendo menos exigente, né? Menos mandona, a gente vai para onde? Tcharam! Para o setting terapêutico, falar com o psicólogo, ele vai resolver seus problemas? Não, mas ele vai trazer, na verdade, a potencialidade que você tem de resolver isso daí. Olha, né? Se precisar, inclusive, da dona Ana, que sou eu, é só entrar aqui no link da bio e mandar uma mensagem para a Yara que está aqui para consulta online, tá bom? Cobrar a atenção do parceiro é bom? Cobrar a atenção do parceiro é bom? Olha, cobrar, entenda o seguinte, ela já vem com uma energia ruim, perceberam isso? Você gosta de ser cobrado? Você se dá às vezes o melhor no trabalho, e daí você deu o melhor, e daí você é cobrado, você gosta? Não, né? Às vezes ou não, às vezes você já tá de saco cheio daquele trabalho, de saco, mas você já sabe que tá fazendo treco meia boca, daí você é cobrado. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser cobrado. A diferença é o seguinte, vocês não têm a paciência de pedir, né? De cobrar, mas sem o tom da cobrança. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso primeiro deixando claro que existem muitas coisas positivas no processo, mas isso está faltando. Entenderam a diferença? Do que já chegar com 2 pés no peito da pessoa dizendo por que você é isso, esquecendo toda coisa boa que ele inclusive tem e entrega, tá? Como aceitar os meus pais para que eu não repita as atitudes com que não concordo? Ó, ótima pergunta da 4R1000, já leio essas perguntas, Yara. Vocês já passaram por aquela situação em que vocês fizeram uma coisa com a qual no fundo, vocês sabiam que vocês não deviam ter feito, mas vocês fizeram? E daí depois que acontece aquilo, vocês falam, mas gente, mas que cacete, por que de acho eu fiz isso? Muito provavelmente, conteúdo inconsciente que emergiu, né? Você não teve controle e acabou fazendo, acabou tomando essa atitude. Olha só, você não é o único, inclusive os seus pais fazem isso. Só que nós, inconscientemente, na nossa psique, a gente não consegue colocar os pais, resolver algumas situações dos pais. Por exemplo, fecha os olhos agora e imagine seus pais transando. Você não consegue. Por quê? Porque em algumas situações a energia de filho não permite que emocionalmente a gente desfaça dessa energia de pai e mãe. Credo, Deus me livre, eu não consigo ver meu pai e minha mãe transando. Mas por quê?
é um homem e uma mulher. Por quê? Porque você tem carrega essa aura, né? Este modelo, esse protótipo de que eles te deram a vida. E por isso praticamente que eles não têm defeitos. Ou quando esses defeitos vêm, eles vêm com uma intensidade porque, meu Deus, mas os meus pais que me ensinaram que era certo, eles fazem isso, depois que eu aprendi, jura que eles fazem isso? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo. Então, assim, essa barreira que te impede de aceitar o que eles fazem, ou seja, eles são, né, seres humanos, né? Erram exatamente como vocês, transam exatamente como vocês, deixam o inconsciente agir exatamente como vocês. É aceitar que eles, no construto da realidade deles, eles precisaram errar também e manifestaram dessa forma sem saber. Isso é deles, da história deles. Eu falo muito isso para os meus consultorandos, para aqueles que querem... Ai, dona Ana, que horror! Silvia, minha consultoranda, você fechou o olho e imaginou seus pais transando? Viu? Vocês não imaginam o pai de vocês transando, mas vocês querem que os pais de vocês não cometam erros. Ah, meu Deus do céu. Se você está procurando saúde mental e não repetir o mesmo padrão dos seus pais, é importante que você entenda que eles também estão predispostos, né, a cometer os mesmos erros que vocês. Eu vejo isso em casa, minha mãe é passiva e eu não gostava, me tornei meu pai, não gosto disso. Mas às vezes você se tornou seu pai, no polo oposto e às vezes está demais, às vezes está patológico, tem que tomar cuidado com isso também, né? Tem alguma dica para superar o ex? Tenho. Para de ficar olhando as redes sociais, né? É importante que você comece a abrir as gavetinhas desagradáveis, ou seja, o teu ex foi muito legal, foi um príncipe, naranã, mas ele tinha coisas muito ruins também, tinham coisas desagradáveis, então comece a olhar abrir essas gavetinhas. E, gente, espere, dê tempo ao tempo, as pessoas não esperam mais, né? Vocês já viram? A gente não consegue assistir nenhum vídeo de 3 minutos. Quanto mais esperar meses, porque é exatamente isso que demora, tá? Tem que se engajar num processo mais... que te tire mais energia para tirar o foco dele. Tem que evitar as lembranças, né? Ah, eu tô fugindo? Tá. Não tá alimentando as lembranças de algo que te faz sofrer. Ué, existem muletas, por que a gente não pode usar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Minha mãe era autoritária e eu não gostava, e hoje me vejo sendo um pouco controladora. Ó, tá vendo? Tá vendo, Janaína? Isso é inconsciente. Agora você tá nessa live e o que você faz? Você aceita tua mãe ser autoritária, isso é um problema dela, ela vai corrigir ou não no processo dela. Agora você não precisa, né? Você não precisa ser autoritário, mesmo porque em algum momento isso pode te ferir, né? Então, jurava que não queria um homem igual ao meu pai, sossegado, casei com um homem igual. Viu? Ai, gente, esse inconsciente, ele é fogo, ele é sapeca, ele dá umas rasteiras na gente, né? Espero que você seja muito feliz, né, Júlia? E entenda o seguinte, alguns movimentos, né, nem sempre eles vão repetir alguns padrões, às vezes nem todos são inconvenientes, isso é importante deixar claro também. Mas é importante a gente ter a consciência, porque quando aqueles padrões inconvenientes chegarem, você fala, calma aí, eu acho que eu aprendi que isso aí, eu tô repetindo um padrão familiar, isso é inconsciente, e eu posso ter controle sobre esse paranauê aí, tá bom? Meu sogro traiu minha sogra, meu namorado teve 2 casamentos com traições, e eu tenho medo dele repetir isso comigo. Tá, Gisele, eu entendo, né? Porque o teu cérebro fez o quê? Ele entregou probabilidades. Eu entendo isso. E junto a isso, as probabilidades pautadas, inclusive, na sua intuição. Intuição é isso, né? Intuição é um cálculo rápido de uma problemática e entrega probabilidades. A gente não sabe. Eu entendo o seu medo. Mas medo a gente enfrenta. Hoje eu fiz um videozinho em segundos, né? Lá no Instagram, falando exatamente sobre isso.
Como é que a gente vence o medo? É não dando atenção para essa voz. Por hora você é feliz com ele, por hora você se sente realizada com ele, por hora o seu casamento é feliz, então por hora viva isso. Se você, porque ficar pensando numa possível traição, é ficar pensando no futuro, é não viver o presente, cagar na verdade no presente e daí complicar lá na frente, tá? Acordar já querendo que chegue a noite para ir dormir, chorar do nada, né? Luana tá perguntando, pode ser depressão, ansiedade? Pode sim, você tem que procurar ajuda o mais rápido possível. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são rápidos em comprar a sandália da moda, né? A pedir pizza, enfim. Mas vocês empurram com a barriga. Eu só tô um pouco cansado, mas tá acontecendo isso há um mês. E não olham para vocês. Né? Isso é sério, né, Taimara? Muito obrigada pelo presentinho. Isso é muito sério. A saúde, a depressão, ela começa assim. O transtorno de ansiedade é assim, é sorrateiro, com um comportamentinho deste que vai aumentando. E daí quando vocês veem, vocês não levantam mais da cama, tá? Tomem cuidado com isso. Se vocês precisam de ajuda, entre em contato aqui no link da bio e manda uma mensagem via WhatsApp e a Yara vai atender você. Tá bom? Você tem medo do futuro? Então para com esse medo do futuro. Uma pura ilusão. Quem é que conhece o futuro? Gente, vocês imaginavam que um dia vocês iam estar quase 2 anos presos no apartamento? Esses dias eu me dei conta que fazia 3 meses que eu não ia ao supermercado. Então, quem que imaginava que ia viver isso? Ninguém. Quem imaginava que ia existir TikTok em 2019? Eu nem sei quando surgiu aqui no Brasil, mas eu não me lembro do TikTok em 2019. Então, parem, relaxem. Eu sou exatamente como a minha mãe. Até tento fugir, só vou pensar depois que... só vou pensar depois que já fiz. Olha lá, tá vendo? É inconsciente. Simplesmente quando você fala, ai meu Deus, cara, fiz igualzinho a minha mãe. Aceita tua mãe, aceita o jeitinho que ela é, aceita tua mãe e teu pai. Eles erraram, mas fizeram o máximo que eles podiam, né? Tem alguns que não, tem alguns que não. Mas nós estamos falando do seu processo, não o processo deles. Por favor, assistam o filme Era Uma Vez. Esse filme é maravilhoso e ele fala exatamente sobre isso, sobre aceitar os processos de cada um e olhar com responsabilidade para o seu processo. Assistam esse filme, ele concorreu ao Oscar, né? Acho que da melhor atriz, e ela realmente é maravilhosa. Assistam esse filme, Era Uma Vez, tá? Tá no Netflix. Trabalhar com pai, irmã e empresa da família costuma ser complicado? Não, muito. Ali vocês vão operar todo esse conteúdo inconsciente, né? Inclusive que passou de geração em geração. Vocês vão trabalhar ali. É complicado? É, mas também existe muita beleza. Vocês podem aprender muito. A gente foge do que é complicado, mas existe muita beleza no que é complicado. É diferente do que é difícil, sofrível, né? Tem gente que fica nesse padrão de merecimento só depois do sofrimento. Não é sobre isso que eu tô falando. Às vezes o complicado te desenvolve um pouquinho mais. Na minha vida só aparecem homens com caráter do meu pai, mulherengo e tóxico. Então, é importante que você... O que eu posso te dizer? É importante que você libere essa energia, essa mágoa do teu pai. Isso foi uma escolha dele, né? Isso pertence a ele. Se você continuar de alguma forma julgando, tendo essa mágoa dentro de você, entenda, ela vai fazer parte de você. E tudo que faz parte da gente, a gente manda mensagem. Tudo que a gente manda mensagem, a gente se conecta com pessoas que leem essa mensagem. Tá? Sei que é difícil, gente, eu sei que é difícil vocês perdoarem, mas quando vocês não aceitam isso, não liberam a pessoa do julgamento, vocês não conseguem seguir a vida de vocês. É verdade, tá? E é verdade, não a minha verdade. Isso é uma das verdades mais simples. Ela é simples na teoria, complexa em colocar em prática, mas que realmente funciona.
A Marcelene tá dizendo assim, ó, sou gêmea com a minha irmã, ela se parece com a minha mãe e eu com meu pai. Legal, gêmeos, né? Incrível, né? Assim, a natureza é uma coisa incrível. Por que eu fiz esse comentário? Porque realmente me deixa maravilhada. Cortes. Como controlar a insegurança? Insegurança, já fiz um vídeo, tem aqui, né? Tem o link na bio, tem o link na bio, ó. Tem aqui na minha bio, tem um vídeo falando sobre insegurança. A insegurança nada mais é, por que você fica inseguro? Porque você não aceita a sua história. A pessoa que é segura, ela aceita quem ela é, ela aceita a história dela, ela não tem nada a perder, ela fala, é o que temos para hoje. Ela aceitou. E hoje vocês viram quanto a gente já aceitou, a gente falou? Quando vocês têm rigidez com o processo terapêutico, rigidez com o processo de autoconhecimento, rigidez com as situações, o que vocês têm? Vocês têm câncer, é verdade. Vocês têm as doenças psicossomáticas, vocês têm a depressão, vocês têm a ansiedade, vocês têm a mágoa, e daí entram as comorbidades. Aceitem, liberem, soltem. Este é um movimento terapêutico. É daí que as coisas começam, o jogo começa a se reverter, tá bom? Qual que é a diferença entre insegurança e autoconfiança? É exatamente isso. O inseguro não aceitou a sua história, não aceitou quem ele se tornou, não aceitou a vida dele. Já o autoconfiante, auto quer dizer em relação a si mesmo. Ele tem confiança em si mesmo, em que ele se tornou, na história dele. Ele entendeu que nada foi por acaso, tá? Essa é a diferença. Aline Marins, o cara certo é o que eu enxergo que tem as características dos meus pais. É um padrão que você aprendeu, só tome cuidado com isso, né? Porque pode ser que existem pessoas muito legais que são diferentes dos seus pais e você pode estar perdendo a oportunidade, né? De se relacionar e inclusive construir e fazer a sua história. Meu vídeo é sobre isso hoje, que eu lancei no TikTok. Minha live é exatamente sobre isso também, a importância de deixar ir a história dos pais. Por que as pessoas não têm força para sair de uma relação lixo? Você falou exatamente isso, Karina, elas realmente ficam sem força. Relacionamentos lixo, tóxicos, que depreciam a pessoa, acabam com a autoconfiança dela. Ela acha que por mais que esteja uma grande merda essa relação, é o que ela consegue no momento, porque ela foi depreciada e ela passa a acreditar, né, Sani Lima, que por mais que esteja ruim, é aquilo que ela tem. Outra, esses relacionamentos lixo tem uma coisa muito sapeca, que é o seguinte, obrigada, Sani Lima, que é o famoso morde e assopra, que assim, deixa uma pessoa no buraco, né, humilha a pessoa, debocha, faz todas aquelas coisas horrorosas, mas depois diz assim, você me perdoa, eu não sei o que eu faço, eu saio do meu centro, mas eu te amo, não consigo, eu faço isso inclusive porque eu te amo demais, não consigo viver sem você. Aí a pessoa que está fragilizada, escuta isso, ela ganha o dia dela, entende? Por isso, é difícil, não julguem, sabe? Rosiane mandou essa seguinte pergunta. Acabei de me separar e meu ex quer uma despedida, o que eu faço? Sabe, desculpa, Rosiane, sabe que eu tô rindo? Oh, meu Deus, acabou! Juro. Eu já presenciei relacionamentos que ficam nessas recaídas de remember, anos a fio, anos! Estou falando de anos. Sempre na última. Se você que tá a fim de ter uma última relação, tudo bem. Não posso dizer o que você vai fazer. Isso é algo seu. Você vai ser divertido? Vá lá, se divirtam, gente. Mas acabou, né? Quem que tá com dificuldade de seguir? Apenas uma reflexão. Marina, estraguei meu relacionamento por ficar pensando só no futuro com medo, tá vendo? Olha aí, agora você aprendeu, todos nós aprendemos aqui uma grande lição, né? Então, hoje todos levamos aí uma lição junto com a Marina. Eu mimi,
Como ajudar o namorado? Ele foi ainda é negligenciado pelos pais. Veja a tristeza dele. Poxa vida, isso é algo que ele tem que resolver com os pais. Isso é uma missão de autoconhecimento que ele tem com ele mesmo. Existem coisas, gente, que por mais que a gente observe, que a gente pense, se coloque no meu lugar, eu observo algumas situações que eu já sei, estão repetindo o padrão de família, tá repetindo o padrão aí que eu conheço de alguns relacionamentos, mas o que eu posso fazer, né? Ah, você não é psicólogo, você não pode interferir? Eu dou todas as ferramentas possíveis e mostro, né, a reflexão da situação e tá ali, mas às vezes a pessoa não tem forças ou não está no momento para tomar as atitudes para ter a sua liberdade emocional de volta, tá? E tem que esperar o tempo de cada um, não adianta. Se eu entrego, por exemplo, as ferramentas terapêuticas para vocês, se eu entrego para vocês as possíveis soluções terapêuticas, como é que vocês vão aprender? Como é que vocês vão se conhecer? Como é que vocês vão, no próximo momento, fazer essa reflexão e resolver sozinhos, né? O Joaquim tá dizendo assim, ó, terminei o relacionamento, pois não achei que ela era companheira como a minha mãe era com meu pai. Ah lá, Joaquim, é o seguinte, muito provavelmente você não vai encontrar uma pessoa exatamente como a sua mãe e que vai conseguir repetir o mesmo repertório do seu pai. Porque as pessoas são diferentes e ficar nessa busca, né, é como ficar na busca do Eldorado, não existe. Mas eu me relacionei com uma pessoa muito igual ao meu pai. Ela não é 100% igual. E a relação de vocês não vai ser igual a dos seus pais. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes. Entende? Então é muito importante vocês sempre se perguntarem. Sempre. Por que eu estou repetindo esse padrão? E por que eu não estou aceitando a história dos meus pais e, inclusive, deixando que isso opere fora do meu plano. Tá bom? Pessoal, essa foi a live de hoje. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, vai lá no meu canal no YouTube. Você faz essa gentileza? Assim que eu terminar, vai lá no meu canal, se inscreve no meu canal, porque se você perdeu a live toda lá, você pode assistir ou encaminhar para uma pessoa muito legal. Obrigada, Sani Lima. Se ela fez sentido, tá bom? Amanhã tem mais live. E acho que é 7h30, eu vou colocar lá o eventozinho, você se inscreve, daí fica sabendo, tá bom? Se precisar de consulta online, só entra aqui no link da bio e falar com a Yara para consultas, certo? Fiquem bem e se puderem assistir o último vídeo que eu acabei de soltar aqui no TikTok, ficaria muito feliz. Beijo grande, se cuidem e até a próxima live.